Amém. Glória a Deus. Graça e paz, queridos. Amém. Nós estamos ministrando uma série nas terças-feiras, que eu considero que seja uma das séries mais importantes. Não que as demais que já passaram por aqui não tenham sido, mas nós vamos, ao longo dessas terças-feiras, estar falando de coisas muito importantes para nós, que fazem parte da nossa estrutura de fé, daquilo que nós cremos na palavra de Deus. E hoje eu fiquei aqui com uma incumbência, com o desafio da gente pensar junto sobre reconciliação. Relacionamento restaurado. Quero pedir para que você abra sua Bíblia comigo no livro de 2 Coríntios, no capítulo de número 5. Verso 18. Segunda carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto. Capítulo de número 5, a partir do verso 18 até o 21. Amém? Diz a palavra do Senhor. Mas todas essas coisas procedem de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos confiou o ministério da reconciliação. Pois Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não levando em conta as transgressões dos homens, e nos encarregou da mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus vos exortasse por nosso intermédio. Assim, suplicamo-vos por Cristo que vos reconcilieis com Deus. Daquele que não tinha pecado, Deus fez um sacrifício pelo pecado em nosso favor, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Para a gente entender a reconciliação, a gente precisa voltar atrás e perceber de forma clara qual era a condição do homem antes da queda e o que essa queda trouxe de prejuízo para a raça humana, para a humanidade. Porque para que haja reconciliação, é necessário entendermos que havia um relacionamento de conciliação. Reconciliação é reatar um relacionamento que existia. É retomar aquilo que foi perdido. É trazer novamente à existência um relacionamento que foi quebrado. Isso é reconciliação. Reconciliar-se. E para que a gente entenda isso, essa doutrina da reconciliação certamente é uma das mais doces das Escrituras Sagradas. Porque é nessa doutrina que nós encontramos a manifestação do amor de Deus em Cristo Jesus, fazendo com que haja paz entre Deus e o homem.
É nessa doutrina que nós aprendemos que nós não somos absolutamente nada e que foi uma ação unilateral de Deus em direção a nós, mesmo sendo nós ainda pecadores. Reconciliar-se é isso, é Deus numa ação direta e objetiva em direção à humanidade para que pudesse reatar algo que foi quebrado. Eu lancei mão do dicionário para poder entender um pouco mais sobre reconciliação, restabelecimento de boas relações, porque havia uma relação perfeita. É também fazer voltar uma antiga amizade, uma amizade que foi quebrada pelo pecado. No latim, muito interessante, reconciliare, reunir-se novamente é o significado. Em específico, somente Paulo usa essa raiz do grego para que a gente entenda com muito mais clareza que o significado é como se fosse uma troca. Deus estava trocando a sua justiça pelo nosso pecado. Deus estava restaurando a humanidade através de Jesus. Para que a gente entenda, irmãos, que o Senhor nos reconciliou consigo mesmo. É uma ação direta de Deus, porque Isaías vai dizer no capítulo 43, verso 3, porque eu, o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador, dei o Egito para te resgatar, e a Etiópia e Seba em teu lugar. É Deus, irmão, agindo em direção à humanidade para reconciliar-se com Ele. Quando eu falo voltar um pouquinho mais atrás, nós vamos no capítulo de número 3 de Gênesis e encontrar lá o último encontro, ou pelo menos a busca de Deus de encontrar o homem no jardim. No verso 8 e 9 ele diz: ao ouvires a voz do Senhor Deus, que andava pelo jardim no final da tarde, o homem e sua mulher esconderam-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: onde estás? Aonde está você? Obviamente que Deus sabia onde Adão estava fisicamente, geograficamente. Mas a pergunta de Deus é uma relação que foi quebrada. Uma relação que foi interrompida. E Deus vem como se estivesse perguntando: aonde está a nossa relação? Aonde está o nosso relacionamento que foi quebrado, a nossa amizade? É essa pergunta que ecoou no jardim, na viração do dia, quando Deus foi se encontrar, como de costume, com o homem. Ezequiel, no capítulo 34, verso 16, diz a palavra: buscarei a perdida e tornarei a trazer a desgarrada, enfaixarei a ferida, fortalecerei a enferma e vigiarei a gorda e a forte, eu cuidarei delas com justiça. Meus queridos, nós precisamos aprender que foi Deus que nos salvou. Foi o Senhor que reconciliou-se conosco. Foi uma ação direta do Senhor em nossa direção. Nada que a gente pudesse fazer atrairia a atenção de Deus para nós. Mas em Cristo nós fomos resgatados, libertos, salvos e reatamos a nossa amizade com o Senhor. O nosso relacionamento com Deus. O pecado é a rebelião da raça humana, que trouxeram, irmão, como resultado a hostilidade contra Deus.
Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 2, verso 3, diz a palavra: entre os quais todos nós também antes andávamos, seguindo os desejos carnais, fazendo a vontade da carne e da mente, e éramos, por natureza, filhos da ira, assim como os demais. Esse era o meu estado, esse era o seu estado. Esse é o estado da humanidade que não conhece a Deus, que não teve ainda um encontro com o Senhor, e a compreensão disso só é possível quando nós entendemos que a morte de Jesus foi para reconciliar o homem com Deus. Em Colossenses, Paulo também escreve no capítulo 1, verso 21 e 22, a vós também que no passado eras estrangeiro, inimigos no entendimento por causa das vossas obras, mas, verso 22, agora ele vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, a fim de vos apresentar santos, inculpáveis e irrepreensíveis diante dele. Quando eu entendo que essa reconciliação partiu do Deus soberano em direção às nossas vidas, quando eu entendo que a ação da reconciliação de Deus, para que pudesse libertar a nossa mente, para que a nossa compreensão fosse clara acerca do sacrifício de Jesus, nós vamos entender o quanto nós estávamos contra Deus. Nós não queríamos Deus, irmãos. Nós não queríamos nos aproximar do Senhor. O pecado construiu isso em nós, fez a separação, fez com que nós trilhasse o nosso próprio caminho, essa rebelião que provoca a ira de Deus e o seu julgamento para conosco. Deus estava irado com a humanidade, e somente Jesus, para vir ao mundo, se fazer carne, ir para a cruz, para reconciliar com Ele toda a humanidade. Porque em Romanos capítulo 1, verso 24 ao 32, nós vamos ler, diz a palavra, e por isso que Deus os entregou à impureza sexual, ao desejo ardente dos seus corações, para desonrarem seus corpos entre si, pois substituíram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a criatura em lugar do Criador, que é bendito eternamente. Amém. Por isso Deus os entregou às paixões desonrosas, porque até as mulheres substituíram as relações sexuais naturais pelo que é contrário à natureza. Os homens, da mesma maneira, abandonando a relação naturais com a mulher, arderam em desejo sensual uns pelos outros, homem com homem, cometendo indecência e recebendo em si mesmo a devida recompensa do seu erro. Assim, por haver rejeitado o conhecimento de Deus, foram entregues pelo próprio Deus a uma mentalidade condenável para fazerem coisas que não convêm, cheios de toda forma de injustiça, malícia, cobiça, maldade, inveja, homicídio, discórdia, engano, depravação, sendo intrometidos, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, orgulhosos, arrogantes, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, indignos de confiança, sem afeto natural, sem misericórdia, os quais, conhecendo bem o decreto de Deus, que declara digno de morte os que praticam essas coisas, não somente as fazem, mas também aprovam os que as praticam. Essa é a estrutura humana. Nós somos, por natureza, pecadores. E a reconciliação é exatamente isso, é uma ação de Deus através de Jesus Cristo para libertar o homem, para trazer essa consciência de que ele é salvo em Jesus e essa amizade com Deus é restaurada. A reconciliação, ela é vontade de Deus. Ela é ação e vontade do Senhor. No verso de número 18 diz a palavra, mas todas essas coisas
procedem de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos confiou o ministério da reconciliação. É uma ação de Deus em nossas vidas. Por isso, para muitos acharem que buscar a Deus e não se arrepender dos seus pecados e não reconhecer que o sacrifício de Jesus foi suficiente para libertar, para salvar, para levá-lo para o céu, para restaurar ou reconciliar ele com Deus, sempre ele haverá a necessidade de buscar outra coisa. Sempre estará se justificando diante do Senhor. Mas o Senhor é o nosso Deus, queridos. Aquele que morreu na cruz para reconciliar. Foi Deus que fez isso. Era Ele em ação direta para que trouxesse paz entre o homem e Deus. Mediante a morte expiatória de Cristo, Deus removeu a barreira do pecado e abriu um caminho para a volta do pecador a Deus. Em 2 Coríntios capítulo de número 5, verso 19, que foi o texto que nós lemos, diz: isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo, não lhe imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Eu entendo, irmãos, que essa é a espinha dorsal do cristianismo para nossas vidas. Saber que Deus olha para nós como pecadores e não leva em consideração isso. Envia o seu Filho Jesus para morrer na cruz. E a única coisa que eu tenho que fazer é crer. Crer que Ele morreu por mim e por você. Crer que esse sacrifício foi poderoso para libertar a humanidade. Crer que a cruz valeu a pena. A única coisa que eu tenho que fazer é olhar para Jesus e dizer: eu me arrependo dos meus pecados, e Deus estará reconciliando as nossas vidas com Ele. Em Romanos capítulo de número 3, verso 25, a palavra diz: a quem Deus ofereceu como sacrifício propiciatório por meio da fé, pelo seu sangue, para a demonstração da sua justiça. Na sua paciência, Deus deixou de punir os pecados anteriores cometidos. Efésios capítulo 2, no verso 15 ao 19, a palavra também nos diz: isto é a lei dos mandamentos, contido em ordenanças, para em si mesmo criar dos dois um novo homem, fazendo assim a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um só corpo, tendo por ela destruído a inimizade, e vindo Ele proclamou a paz para vós, para quem estáveis longe, e também para os que estavam perto. Pois por meio dele ambos temos acesso ao Pai, no mesmo Espírito. Assim não sois mais estrangeiros, nem imigrantes, pelo contrário, sois co-cidadão dos santos e membro da família de Deus. Nós somos um povo vitorioso, queridos. Não foi por méritos nossos. Nós estamos aqui nessa noite e ao redor do mundo inteiro tem muitas igrejas, muitos povos se reunindo para pregar essa palavra, para louvar a esse Deus. Não é mérito humano, foi Ele que fez tudo por nós. Nas nossas vidas, então, quando nós vemos adorar o Senhor, quando nós nos colocamos diante do Senhor, lembre-se que você não é nada e não merecia absolutamente nada. Ele se fez carne e veio morrer na cruz pelos nossos pecados, para reconciliar e trazer perdão sobre as nossas vidas. A reconciliação é um trabalho de Deus que age na lei do perdão. Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo.
não levando em conta nenhuma transgressão do homem, mas encarregou da mensagem da reconciliação. A reconciliação, ela entra em vigor mediante o nosso arrependimento. É a fé pessoal em Cristo. Ninguém pode fazer isso por nós, somos nós diante do Senhor, pedindo perdão, reconhecendo os nossos pecados. E Cristo se manifesta para que esse relacionamento com Deus seja restaurado. Quando a gente não entende essa dimensão, quando a gente não entende a revelação da palavra de Deus nesse aspecto, nós vamos ser atraídos pelo desejo de fazer algo para agradar a Deus, no sentido de que possamos de alguma forma chamar a atenção do Senhor. Talvez a nossa busca, quando a gente esquece que é Deus que está agindo e reconciliando a humanidade com Deus, é Ele agindo, reconciliando e trabalhando no meio do seu povo, no meio da humanidade. Se nós esquecermos o princípio e a aplicação disso para nossas vidas, nós correremos o risco de tentar demonstrar para Deus algo, para tentar atrair a sua atenção. Não temos nada que possa fazer com que isso aconteça. Jesus é o único que atrai Deus para que possa nos salvar. É como se fosse uma lente como essa. Essa lente é Jesus. E na medida que nós estamos debaixo dessa lente, Deus olha através da lente, que é Jesus, e nos reconcilia com Ele. Quando eu saio debaixo da lente, o que aparece é a minha desgraça, o meu pecado, as minhas mentiras e os meus enganos. Mas quando eu me escondo nele novamente, Deus age através de Jesus na minha vida. Essa é a ação da reconciliação, de entender que nós não somos absolutamente nada, nós estamos debaixo de uma lente chamada Jesus, que é perfeita diante de Deus. E Ele reconcilia cada um de nós. Já fez isso quando nós nos arrependemos dos nossos pecados. A reconciliação entra em vigor quando a minha fé entra em ação, querido. Romanos capítulo de número 3, no verso 21 e 22, Paulo diz: mas agora a justiça de Deus se manifestou sem a lei, atestada pela lei e pelos profetas. Isto é, a justiça de Deus por meio de quê? Da fé em Jesus Cristo, por todos os que creem, pois não há distinção. É crer que você foi reconciliado com Cristo. Para mim, isso nos leva a uma dimensão de compreensão para que a gente possa viver uma fé autêntica. Porque talvez de forma tradicional nós possamos ter herdado algumas coisas que nos faz achar a necessidade ou sentir a necessidade de estar sempre provando para Deus algo. Talvez, vez ou outra, por conta de sermos quem somos e estamos na igreja e temos de alguma forma algumas barreiras para chegar até a Deus. E até a nossa oração, ela atrapalha o processo, porque a gente não entende que Deus está trabalhando na nossa vida para nos levar para o céu. E esse trabalhar começou com essa reconciliação. Por isso que eu digo que é a espinha dorsal da nossa fé, compreendermos isso. Que Deus age na nossa vida através de Jesus e não por merecimento nosso. Eu só tenho que apenas crer que Ele está reconciliando a humanidade.
com Deus. Essa briga é entre eles. Essas questões é sobrenatural e acontece numa dimensão de incompreensão humana. Por isso que se a gente for olhar, é mistério dos mais profundos possíveis. E nós não vamos conseguir compreender a profundidade desse mistério. Mas Deus olha para nós e nos ama e nos perdoa e reconcilia com Ele. Porque o pecado que quebrou aquilo no passado, que rompeu essa amizade, que destruiu, que interrompeu essa amizade, Jesus vem para a cruz e faz com que isso seja restaurado. A reconciliação, ela acontece quando há obediência. Obediência pela fé. No verso 20 diz a palavra: portanto somos embaixadores de Cristo. Como se Deus vos exortasse por nosso intermédio. Assim, suplicamo-vos por Cristo que vos reconcilieis com Deus. A igreja recebeu de Deus o ministério da reconciliação. Olha só, Deus nos reconcilia com Ele através de Jesus. Nós nos aproximamos e reatamos a nossa amizade com Deus. Agora Ele coloca nas nossas mãos a mesma missão de reconciliar outras pessoas com Deus. O ministério sagrado e santo que o Senhor coloca para que a missão seja desenvolvida. Nós ouvimos isso nesse final de semana, que esse desprendimento de sermos igreja, na sua totalidade, de não canalizar as nossas atenções para o templo, mas que entendemos que cada um de nós temos uma missão evangelística, de pregar a palavra de Deus, porque nós somos embaixadores daqueles que reconciliam povo com Deus. E em todos os lugares, esse ministério é desenvolvido. O coração e a alma da igreja é representar Jesus nessa humanidade. Todos nós fomos chamados para pregar a mensagem da reconciliação. É o ministério que Deus colocou nas mãos da igreja. Nós ouvimos muito isso esse final de semana. E eu confesso para os irmãos que eu saí daqui muito reflexivo sobre a nossa compreensão, a nossa leitura de igreja, de quem nós somos e de qual a missão que o Senhor colocou nas nossas mãos. Em particular na minha mão, aquilo que Deus trouxe como responsabilidade sobre mim, para que eu pudesse assumir o papel de ser aquele que prega a palavra, mas não pregar por pregar, consciente de que nós somos aqueles que vai reconciliar também, levando a palavra de Jesus nos mais diversos lugares, nas favelas, nos bairros mais distantes, nos perigos, aonde quer que seja, e o Senhor nos enviar, nós somos comissionados pelo Senhor para ser aqueles que vai reconciliar aqueles que precisam de Jesus. Fomos chamados para pregar a mensagem da reconciliação. Em Romanos capítulo 1, do verso 15 e 16, de modo que se depender de mim, diz Paulo, estou pronto para anunciar o Evangelho. Também a vós que estáis em Roma, porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer, primeiro do judeu e também do grego. Quando eu entendo que o papel da reconciliação passa por esse reatar de Deus, daquilo que foi quebrado lá no Éden, de Deus que procura no jardim aonde estás, e na cruz, Deus restaura essa amizade com o homem, esse relacionamento com o homem. Mas Deus é tão tremendo e poderoso, que Ele não para por aí.
Ele coloca nas nossas mãos a mesma missão, a mesma direção dele, o mesmo ide, a mesma responsabilidade de estarmos propagando, anunciando, falando do amor de Deus, que é o único que pode reconciliar o homem. Quando eu entendo isso, na mais profunda compreensão, eu começo a me libertar de algumas coisas que possam estar acontecendo na minha vida. E uma delas é a religiosidade. Quando eu entendo isso, eu não transfiro para outras pessoas a responsabilidade de pregar, porque todos somos sacerdotes, todos recebemos de Deus essa missão. Não é um ato apenas do pastor, do presbítero, do diácono, não, mas todos, cada um de nós, ao erguer a nossa voz, seremos ouvidos por Deus nos céus, seremos motivados pelo Espírito Santo, seremos conduzidos por uma visão poderosa do Evangelho em nossas vidas. E nós iremos sim cooperar com essa obra da reconciliação. Não podemos parar, não podemos desistir, não podemos deixar pelo caminho essa missão poderosa de Deus para as nossas vidas. Paulo também expressou o desejo ardente em seu coração. 1 Coríntios capítulo 1, verso 17, ele diz: porque Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não por sabedoria de palavras, para não esvaziar o significado da cruz de Cristo. Eu tenho percebido, irmãos, que nós estamos vivendo um momento muito diferente na nossa época. Porque se a gente olha para um tempo atrás, e as coisas mudaram demais, onde a performance do homem sempre tem sido colocada no lugar de destaque. Para algumas pessoas, é isso que talvez agrade o coração de Deus. Mas o Evangelho ensina para nossas vidas nessa noite que Deus nos reconciliou com Ele mesmo, sendo nós ainda pecador. E quanto mais eu reconheço que sou pecador, mais Deus trabalha na nossa vida. Quanto mais eu reconheço que sou dependente de Deus, mais Deus age em nosso coração. Quanto mais eu reconheço que sou pecador, mais Deus trabalha nas nossas vidas. Esse é o caminho que Deus trabalhou desde o Éden e concretizou isso na cruz do Calvário, reconciliando com Ele mesmo cada um de nós. O que seria de mim e de você, querido? Onde nós estaríamos se o Senhor não tivesse agido em nosso favor? Pare um pouco para pensar. Aonde eu estaria se Deus, numa ação unilateral, poderosa, de uma intervenção soberana, e age diretamente na história para mudar a minha trajetória, para que pudéssemos estar aqui nessa noite, pela sua misericórdia, adorando o seu nome. Pense você também, que se não fosse uma ação de Deus, para que houvesse essa reconciliação, numa consciência clara e liberta, que pela fé nós fomos salvos. Foi Jesus que morreu na cruz do Calvário, para que nós pudéssemos estar diante de Deus, sem nenhuma barreira, sem nenhum obstáculo, sem nada que impeça dobrar o joelho em qualquer lugar e falar com Ele e ser ouvido por Ele. Foi Jesus que fez isso na cruz do Calvário. E isso é o valor da reconciliação. É o poder da reconciliação.
Por isso, todas as vezes que você olhar para você, e de alguma forma você for visitado por um sentimento de soberba, de orgulho, lembre-se que você não é nada. Lembre-se que foi Ele que te salvou. Lembre-se que Ele te amou primeiro e por isso te libertou das trevas. E quando a gente olha para a nossa trajetória, cada um de nós, fazendo essa retrospectiva, nós entendemos o valor da reconciliação. Ele estava em Cristo, reconciliando a humanidade com Ele mesmo. Olhando para Jesus, a gente percebe, irmãos, com muita facilidade, de que Ele veio obedecer uma ordem de Deus. E a ordem era de reconciliar. Ele veio cumprir essa missão e sabendo qual era o desfecho dela. Mas mesmo assim, reconciliar era mais importante para ele. Ele não abriu mão porque havia agora relacionamento do homem com Deus sendo restaurado. Ele obedece até o fim, para que nós pudéssemos estar aqui nessa noite. Isso é poderoso demais, querido. Isso é profundo demais. Parece simples, porque a gente ouviu muito durante toda a vida. Jesus salvou, Jesus nos libertou. Durante toda a história da nossa fé, nós ouvimos isso sempre. Mas não existe coisa mais linda, mais profunda, mais verdadeira do que o Deus soberano que se importa por nós, conosco. Vem a humanidade, toma a forma de homem, vai para a cruz, sofre para reconciliar com Ele a humanidade. Isso é poderoso. E viver isso, irmão, é ser livre. É ser liberto de toda mentira, de todo engano. Viver isso na profundidade é mergulhar em Deus sem reservas, sem medir esforços, dando o seu melhor para Deus. E deixar Deus te usar da forma que Ele quer. Se Ele foi capaz de nos reconciliar com Ele mesmo, o que Ele é capaz de fazer, irmão? Não há limites para Deus operar. A eternidade está à nossa espera. Mas nós não podemos parar por aqui. E ficarmos sentados esperando a eternidade. Nós somos agentes de reconciliação. Essa igreja ouviu esses dias do quanto é importante abrir as portas desse lugar para receber todas as pessoas que forem possíveis vir aqui. Mas que não apenas isso, nós precisamos ir até lá e pregar a palavra de Deus. Anunciar a verdade do Evangelho e dizer que Jesus morreu na cruz para reconciliar toda a humanidade. Essa é a nossa missão, porque a reconciliação não parou, ela continua viva e poderosa nas nossas vidas. Amém? Que Deus abençoe o seu coração nessa noite. Deus abençoe. Pastor Alex.